Uma boa tarde a todos. Um feliz sábado. É muito bom estarmos reunidos aqui nesse ambiente tão familiar, e eu falo no sentido não apenas de conhecido, né? Por ser aqui a residência da irmã Jane, mas também por estarmos aqui entre amigos, irmãos. Alguns eu estou conhecendo hoje, mas a maioria eu já conheço, então de fato é um ambiente muito agradável. E me fez lembrar da igreja nos primórdios, lá no Novo Testamento. Era a igreja que se encontrava na casa de fulano de tal. E hoje a igreja está na casa da irmã Jane. Eu lembrei de várias passagens do Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, que essa expressão ela é recorrente, a igreja na casa de fulano de tal. E hoje estamos aqui, porque a igreja ela não é constituída de tijolos, mas de pessoas. E pessoas que estão compartilhando as mesmas verdades, experimentando e tendo a fé provada, tendo experiências semelhantes. E aqui está o povo de Deus, e louvado seja o Senhor por isso. Amados, o ambiente está maravilhoso, os louvores, e nós teremos ainda muitos mais momentos preciosos como o que acabamos de ter. Nós teremos mensagens sendo apresentadas pelo Alexandre, pelo Silverino. Nós teremos uma mesa aqui redonda para esclarecer, quem sabe, uma dúvida ou outra. Ou seja, nós queremos que seja algo dinâmico e guiado pelo Espírito Santo. Amém. Nós temos uma liturgia, uma sequência, mas não queremos fazer nada engessado, mas algo que seja dinâmico, mas muito espiritual. Então estaremos aqui até umas 10, 11 da noite. Quem sabe aí varando a madrugada, por que não, né? Só cuidado igual naquele relato bíblico que Paulo pregou e aquele homem caiu. Ó, ali tem não se escora lá não, meu irmão, tá? Quando ficar mais escuro, não vai muito pro fundo lá não, tá? Mas estamos aqui reunidos para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor. Queridos, a temática desta vigília é sobre batalhas de fé. E nós escolhemos e pensamos neste tema porque é um tema que nós podemos estudar a história de vários personagens bíblicos, que certamente falarão ao nosso coração, porque também somos provados em nossa fé. A batalha que esses personagens bíblicos enfrentaram, a fé sendo severamente provada, é a batalha que todos nós enfrentamos. E qual que é o nome desta batalha? É o grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre os anjos e demônios. E nós estamos inseridos neste grande conflito, nesta grande batalha. E como a fé deles foi severamente provada, a nossa também será severamente provada. Alguns, neste caminho da batalha, perderam algumas lutas, mas foram vitoriosos na batalha grandiosa, pela fé em Cristo Jesus. Então essas histórias certamente irão comunicar, irão falar ao nosso coração. E eu fiquei pensando, né, sobre, antes de falarmos da batalha, falarmos um pouquinho, rapidinho, sobre fé. Vamos falar um pouquinho sobre fé. Quando nós pensamos com uma mente, numa mentalidade ocidental, o que é a fé, rapidamente nós pensamos em reunir passagens bíblicas para termos um conceito um tanto quanto abstrato de fé. Ou seja, eu poderia vir aqui e falar fé é isso, fé é aquilo outro, e nós termos uma ideia, um conceito a respeito de fé. Mas quando nós pensamos com a mente dos autores bíblicos, com uma mentalidade mais hebraica, bíblica, nós temos que entender que a fé ela é algo prático, ela não é algo abstrato, ela é algo concreto. E o porquê eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós temos o conhecimento da verdade, mas na hora de praticarmos a verdade de uma maneira concreta, existe uma certa diferença, é ou não é? Sim. É claro que precisamos de uma teoria, mas o que é a prática sem a teoria? Nada. E o que é a teoria sem a prática? Também não é nada. Nós precisamos, obviamente, ter uma ideia do que é a fé, mas, amados, muito mais entendermos a fé de uma maneira prática e concreta. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que nós estivéssemos numa grande embarcação e esta embarcação, por ser açoitada por uma forte tempestade, ela é destruída, mas destruída mesmo, e você está naquela tempestade em alto mar, lutando pela sobrevivência, lutando pela sua vida, e você vê um tronco, uma madeira dessa grande embarcação passando. Daí você olha para a pessoa e fala, olha, eu já estudei
que quando você está perdido, está prestes a morrer afogado, se você se agarrar num tronco, você será salvo. Você entendeu isso? Que coisa interessante? Daí a pessoa, nossa, que interessante, eu não sabia disso. Mas olha, a madeira ela tem que ser de que cor? De que formato? Daí a gente começa, ó, a florear. Você está entendendo? De uma maneira abstrata, tentar entender. O que você faria nessa situação? Está prestes a se afogar e vê uma madeira vindo. Você vai teorizar? Ou você vai se agarrar naquela madeira e tronco? O que você vai fazer? Você vai se agarrar. Biblicamente, isto é fé. Isto é fé. Exatamente. Diante de batalhas, diante da nossa fé ser severamente provada, nós nos apegarmos no que está escrito no assim do Senhor, na palavra de Deus, de uma maneira concreta e prática. Se nós pensarmos em todos os personagens bíblicos, quem que é o campeão de todas as batalhas, aquele que teve a sua fé mais severamente provada e foi fiel desde o nascimento até a morte? Jesus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 3, do 1 a 3, Hebreus 12, 1 a 3. Por isso que aqui em Hebreus capítulo 12, Jesus é apresentado de uma maneira maravilhosa a respeito da fé. Vamos ver. Acharam? Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3. Maravilha? Olha só o que diz. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha aqui o contexto da batalha. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando para quem? Olhando para Jesus. Olha agora. Autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amados, Jesus aqui ele é apresentado como o autor e o consumador da fé, ou seja, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, nós devemos olhar constantemente para Jesus. Se Jesus teve a sua fé, mais do que qualquer outro ser humano, severamente provado e foi vencedor, em Cristo, exercendo a mesma fé, a fé de Jesus, podemos ser também mais do que vencedores. É o que a palavra de Deus apresenta. E Jesus, ele sendo o autor desta fé, dentro de mim, ele vai consumá-la também. Ou seja, a boa obra que ele começou, ele vai concluí-la, ele vai terminá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O problema é que, em meio à batalha que enfrentamos, muitas vezes desviamos os olhos de Jesus e então nós temos a nossa fé desfalecida, enfraquecida e acabamos perdendo muitas lutas dentro deste conflito espiritual que estamos tendo. Eu normalmente, nas mensagens que eu apresento, eu gosto muito de falar de aspectos escatológicos, das profecias do fim, e o Alexandre vai abordar um pouco mais essa linha. Mas eu fiquei pensando no que falar também. E queridos, dentro da introdução eu falei que a fé tem que ser mais concreta, não é? Sim. Então eu pensei em histórias bíblicas dos evangelhos que retratam esta fé de Jesus sendo exercida. Está claro isso?
Então, nas mensagens que eu apresentarei para vocês, nós estudaremos personagens bíblicos que exerceram uma fé semelhante à de Jesus. Então, nós iremos trabalhar de uma maneira mais humana. Eu quero fazer aplicações ao seu coração. Eu quero que você saia daqui na certeza de que se você até hoje falhou, você a partir de hoje pode ser mais do que vencedor. Que se você não está mantendo os olhos em Cristo, a partir de hoje você pode olhar para Jesus. Que se homens e mulheres, pecadores, semelhantes a mim e a você, com fraquezas, com inclinação para o mal, com deficiências, foram vencedores, nós também podemos ser vencedores. Amém. E pensem comigo, quando nós lemos os evangelhos, muitas vezes a gente lê de uma maneira um tanto quanto fria. Em qual sentido? Como se fosse apenas um relatório histórico do que aconteceu. Mas nós não podemos ler os evangelhos assim. Ou seja, é claro que é um registro histórico da vida de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Cristo, dos seus milagres, e etc, etc, de pessoas e personagens. É um registro histórico, porém, nós devemos fazer uma leitura também espiritual. Eu não estou falando alegorizar as Sagradas Escrituras, mas aplicá-la ao nosso coração. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós lemos a história de um leproso, que estava completamente desesperado, desamparado, e buscou a Jesus e recebeu a cura de Jesus, isto de fato aconteceu, é um registro histórico. Mas este leproso também é quem, meus amados? Somos nós. E não existe erro em fazermos isso. Isso não é errado, não. Nós precisamos aplicar de uma maneira espiritual estas histórias a nós. A história daquele leproso é a nossa história. A história daquela mulher com fluxo de sangue é a nossa história. A história de Jairo, que perdeu a sua filha, é a nossa história. E assim por diante. Quando fizermos essa leitura dos evangelhos de uma maneira, obviamente histórica, porém espiritual, Deus falará poderosamente ao seu coração. Amém. Amados, eu lembro que no início da minha caminhada cristã, com inexperiência, com imaturidade, mas eu li a Bíblia dessa maneira. É claro que respeitando o contexto, mas muitas vezes a gente ouve teólogos dizendo: Paulo escreveu para os Efésios, não para vocês. A princípio é verdade, mas ele escreveu também para mim, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então ele não pensou em mim, ele estava pensando nos Efésios. Mas calma aí, essa palavra não se aplica a mim também? Essa palavra de uma maneira espiritual não pode ser aplicada à minha vida espiritual? Então nós temos que ler a palavra desta maneira. Maravilha, queridos? E vamos, antes de entrarmos numa dessas histórias, abordarmos apenas mais um ponto. Lá em Apocalipse 14, versículo 12, vocês conhecem de cor esse texto? Vamos lá? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A melhor tradução, e aqui não é forçar o texto, não é fé em Jesus, mas a fé de Jesus. No grego é assim, no inglês está assim, mas no português, como dizem, né, todo tradutor é um traidor, por algum motivo colocaram lá fé em, mas perde a essência do texto. Porque quando eu falo fé em, é exercer fé em alguma coisa, fé em uma pessoa. O texto não está falando de exercermos fé em Cristo, mas termos a mesma qualidade de fé de Jesus. E por isso que nós temos que entender as histórias bíblicas, principalmente a vida de Jesus, para sabermos que fé Jesus tinha. Qual foi o exercício dessa fé? Porque nós queremos ter uma fé semelhante à de Jesus. Nós precisamos ter esta fé, a fé de Jesus. Então vamos, primeiramente, falando do autor e consumador da fé, vamos ler um relato que fala de Jesus exercendo a fé. Vamos para Marcos capítulo 4. A partir do verso 35. Nas mensagens que eu trarei a vocês, ficaremos mais aqui no Evangelho de Marcos, porque a partir de Marcos 5 nós temos ali retratos de fé.
Dentro desta batalha nós temos diversos personagens bíblicos que podemos falar, é esta fé que eu preciso exercer. É desta fé que eu preciso na batalha espiritual que eu estou enfrentando. E o primeiro modelo, o primeiro exemplo, certamente, é Cristo Jesus. Vamos lá? Marcos 35 até o verso 41. Marcos 4, 35 a 41. Acharam, meus queridos? Amém. Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, que foi um dia de muitos ensinamentos, sendo já tarde, disse-lhes, quem que disse-lhes? Quem que falou? Jesus. Passemos para o outro lado. Eles estavam à beira do mar da Galileia, em Cafarnaum, que é a cidade de Jesus. Eles passariam para o outro lado, no mar da Galileia, lá no norte do mar da Galileia. Passemos para o outro lado. Quem que deu a ordem então? Jesus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Prestem atenção nessa informação. Então Jesus entrou com os seus discípulos na embarcação, rumo ao outro lado, a parte leste do mar da Galileia. E as pessoas não queriam sair de perto de Jesus. Então elas entraram em outros barquinhos e acompanharam a embarcação de Jesus. Estão tendo isso em mente? A embarcação de Jesus com os discípulos e outros barquinhos assim na espreita, né? Calma aí, quando Jesus atracar ali, nós vamos juntos, nós vamos acompanhar a Jesus. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Uau! De maneira que já se enchia. Então as ondas eram superiores ao barco, e caíam dentro do barco, e o barco estava quase para naufragar. O barco estava quase em ruínas. Verso 38. E ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Ele quem? Jesus. E despertaram-no, acordaram Jesus, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? O Senhor não importa, a gente vai morrer. É isso que eles estão falando. Senhor, o Senhor não importa que a gente vai morrer? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento fez o quê? Se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Por que vocês estão com tanto medo? Como não tendes o quê, meus irmãos? Fé. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, nós temos aqui um registro histórico de um dos maiores milagres de Cristo. Nós temos aqui Cristo, juntamente com seus discípulos, numa embarcação, e eles foram ali severamente açoitados por ondas, por um mar revolto. O mar estava quase engolindo a embarcação. Jesus é despertado, Jesus então acorda, repreende os ventos, repreende o mar, e há ali uma grande bonança para o espanto dos discípulos e o espanto de quem também? E o espanto de quem também? Dos outros barquinhos, queridos. Este milagre, ele foi testemunhado não apenas pelos discípulos, mas também por aquelas pessoas nas demais embarcações. Onde nós encontramos aqui a fé de Jesus? Queridos, vamos entender algumas coisas. Quantos aqui aceitaram o chamado de Cristo para serem cristãos e filhos de Deus? Levante a sua mão. Maravilha. Louvado seja Deus pela sua decisão. Então saiba a partir de hoje de uma maneira muito clara que quem te colocou dentro da embarcação foi Jesus. Amém. Esse ponto ele é muito importante. Porque, queridos, ser açoitado por ondas
extremamente poderosas. Ter a nossa fé severamente provada é inevitável na caminhada cristã. Se você não está sendo provado na sua vida espiritual, se a sua fé não está sendo provada, você pode suspeitar que você não está no caminho certo, não. Como Paulo diz, todos aqueles que querem piamente, verdadeiramente seguir a Cristo, padecerão perseguições. Eu sempre suspeitei de duas coisas na minha vida. Primeira delas, um mar muito calmo. Calma aí, imaginem, a gente está num campo de batalha, a gente está lá na Ucrânia, Rússia, a gente está lá em Israel, faixa de Gaza, a gente está onde o negócio está assim explodindo, guerra para tudo quanto é lado. Mas daí você está em meio à guerra e não tem uma explosão, não tem um tiro, não tem nada acontecendo. Você vai achar estranho? Não vai. Mas calma aí, falaram que aqui era uma zona de guerra, mas onde estão as bombas? Onde estão os tiros, os tanques, os homens armados? Onde está a guerra? Se a sua fé não está sendo severamente provada, açoitada por este mar chamado grande conflito, por situações, suspeite da sua vida espiritual e da sua caminhada cristã. Segunda coisa que eu disse que eram duas, né? Que eu sempre suspeitei. Pregar mensagens que no final as pessoas... Ai, pastor, foi muito bom ouvir, sabe assim? Ai. Porque a palavra, ao mesmo tempo que ela repreende, ela conforta, ela não é? Ela repreende os que estão na tranquilidade e conforta aqueles que estão na aflição e na tribulação. Então eu sempre suspeitei, calma aí, eu estou pregando uma coisa que está passando a mão na cabeça, na nossa cabeça como pecadores, ou repreendendo o pecado, chamando o pecado pelo nome e apontando para Jesus como um poderoso Salvador. Amados, a nossa fé será provada. Agora, se isso é inevitável, a questão que nós temos que entender é: como que eu lidarei diante da provação? Porque os discípulos começaram a fazer o quê? A murmurar. Senhor, vamos morrer. E o Senhor não se importa, não? O Senhor não ama a gente, não? O Senhor não está nem aí para a gente, não? Não está vendo que a embarcação... Começa a murmurar. Quantos de nós na caminhada cristã, ao sermos provados por diversas circunstâncias, começamos a murmurar contra Deus? Mas Senhor, estão me difamando, Senhor, estão falando mal de mim, mas olha, estão me perseguindo, estão fazendo isso contra mim. E a gente começa a murmurar, o Senhor não se importa não, olha só a doença, olha só a crise financeira, olha só isso e aquilo. E a gente começa a entrar na murmuração. Porque a gente está desviando os olhos de Cristo, a gente está desviando os olhos da palavra de Deus. A questão diante da nossa fé, nesta batalha, nesta prova que todos enfrentaremos, a ser respondida é: de que maneira nós iremos viver diante da tribulação? Na murmuração, na incredulidade, ou como Cristo, nós vamos descansar no cuidado de Deus? Ellen White diz que as provações, olha só esse pensamento, é muito solene. Ela diz que as provações que visam a provação da nossa fé são obreiras de Deus. Obreiras de quem? Obreiras de Deus. Se Deus permitiu a provação na sua vida, não estou falando provações causadas pelo nosso pecado, pela nossa negligência, pelo nosso erro, porque daí isso é consequência do pecado. Eu estou falando de provações que não estão no nosso controle. As coisas estão acontecendo, a nossa fé está sendo severamente provada. Queridos, estas coisas são obreiras de Deus. Para fazer o quê? Para fortalecer a nossa dependência de Deus. Se você não se sentir totalmente dependente de Deus, ainda o orgulho humano, ainda o egoísmo humano está no coração. Nós temos que ser totalmente dependentes de Cristo. Vocês sabem que se eu tentar carregar aqui o irmão Douglas, vou conseguir? Vou ou não vou? Não vou. Só se eu fosse assim, o dobro dele. Mas na água ele fica levinho, não é?
Agora, para batizá-lo, eu batizaria ele tranquilamente, carregaria ele até no colo dentro da água. Ou seja, o que era aquele barquinho em meio àquele mar revolto? Era uma casquinha de ovo, é ou não é? O que os discípulos poderiam fazer em relação àquela situação? Completamente impotentes. Porque para o mar tragá-los, engoli-los, era assim, ó. É ou não é? Vocês sabem disso, vocês já viram cenas revoltas, tempestade. Esses dias mesmo lá na região do Iagê, deu uma tempestade lá, o rio lá, extremamente assim, ó, um negócio selvagem. Queridos, nós não somos nada, completamente impotentes. Nós temos que reconhecer que numa batalha espiritual, num grande conflito espiritual, somos completamente impotentes sem Jesus Cristo. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de quem? De Cristo. E é assim que Cristo estava dormindo na embarcação, totalmente dependente do Pai, totalmente entregue ao Pai, totalmente confiando no amor do Pai, confiando na proteção do Pai. Porque você pode pensar, pastor, como que Jesus dormia? Primeiro, ele estava exausto. Esse é o primeiro ponto. Quando você está exausto, você cai assim e dorme igual uma pedra, é ou não é? Você apaga. Jesus estava nessa condição de exaustão pela sua vida de serviço, de entrega e abnegação. Mas não era apenas por isso que Jesus dormia. Jesus dormia no cuidado do Pai. E amados, esta é a primeira lição a respeito da fé de Jesus. Nós temos que descansar em meio às tribulações da nossa vida, em meio à fé sendo severamente provada, nós temos que descansar no cuidado do Pai. Amém. Ei, a gente não pode perder a visão de que Deus, o Pai, nos ama, de que tudo aquilo que Ele permite neste mundo para nós é para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, para dependermos mais dEle. Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o céu. Mas para que isto aconteça, Ele vai te conduzir por caminhos que muitas vezes você não vai entender, você pode questionar, mas lá na frente, quando adentrarmos os portais celestiais e todas as respostas forem dadas, e nós entendermos a mente daquele que conhece o fim desde o princípio, e olharmos para trás na nossa vida, a gente vai falar assim: Senhor, se eu soubesse o fim desde o princípio, eu teria escolhido seguir pelos mesmos caminhos pelos quais o Senhor me guiou. Ou seja, nós temos que acreditar que Deus é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. A gente pensa e tem uma visão mimada de paternidade, como se o pai não fosse permitir nenhuma provação. Se eu não permitir meu filho correr, ele jamais vai aprender a andar. Mas a permissão para que ele aprenda a andar e a correr está junto, implica o quê? Ralar o joelho, queda, o choro, o se machucar. Porque se Deus nos mimasse, nós jamais poderíamos entrar nos portais celestiais para a vida eterna, queridos. Está claro isso? Perca essa visão de Deus como te mimando. Não, Deus é o seu Pai. E como Pai, Ele repreende, Ele disciplina, Ele conduz por caminhos muitas vezes ásperos, caminhos que doem, caminhos que machucam, mas é porque Ele te ama. Porque Ele quer o seu melhor, sempre. Ele sempre quer o seu melhor. Olha só o que diz Ellen White no livro Desejar a Todas as Nações, página 233. Quando Jesus foi despertado para enfrentar a tempestade, Ele estava em perfeita paz. Sabe que quando as pessoas que estão ao redor, essas pequeninas embarcações, olharem para você em perfeita paz numa batalha, isso vai ser um assombro para elas, não é? Sim. Porque a reação normal de pessoas que não exercem fé é: Senhor, o Senhor não se importa, e murmura e fica desesperado. Mas aqueles que exercem a fé de Jesus em meio à tempestade estarão em perfeita paz. Paz no quê? Perfeita paz no quê? Vamos ver. Nenhum indício de temor na fisionomia ou olhar, pois receio algum havia em seu coração. Olha agora. Contudo,
Não era na posse da força onipotente que ele descansava. Ah, Jesus é Deus encarnado, então ele estava descansando na certeza de que ele é Deus, Filho de Deus, e de que nada aconteceria a ele. Não, não é isso não. Ele se tornou completamente ser humano, não se apegou ao ser igual a Deus, não fez uso da sua divindade. Não era nisso que Jesus estava descansando, não. Não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Por quê? Porque aquele Senhor do céu, do mar e da terra, ele havia feito o quê? Deixado de lado. Sim ou não? Filipenses 2, a partir do verso 5. Esse poder depusera-o ele e diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. João 5,30. Uau! É Jesus falando, amados. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Então, como que ele conseguia descansar? Olha agora. Confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus descansou e repousou. E o poder que impôs silêncio à tempestade foi o poder de Deus. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar no de nosso Salvador. Por isso que Jesus fala a respeito de nós: vocês sem mim nada podem fazer, assim como eu sem o Pai nada posso fazer. O milagre que Cristo operou, fazendo com que as ondas se acalmassem, não foi pelo seu poder, foi pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Queridos, esta é a fé de Jesus, que mesmo em meio à tempestade da vida, mesmo em meio à batalha espiritual, à batalha de fé, descansa no poder de Deus, no cuidado de Deus. Descansa onde? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E quando tivermos esta sobriedade espiritual, quando tivermos esta confiança assim como Jesus teve, as embarcações e as pessoas ao redor ficarão: uau! Como que você consegue, diante de tão severa provação, se manter sóbrio? Então você vai falar de quem? De você mesmo? Não, é porque eu... Você vai falar de quem? De Jesus. Você vai falar da palavra. Você vai falar da obra que Deus tem feito na sua vida, para o assombro das pessoas, para que elas possam se unir a você no exercício desta fé chamada fé de Jesus. Tem um texto, e eu vou finalizar este momento com este texto, lá em 1 João, capítulo 5, Primeira João, capítulo 5, versos 3 a 5. Acharam? 1 João 5, 3 a 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus, faz o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas olha agora o complemento do verso seguinte. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê, que exerce fé, que Jesus é o Filho de Deus? Então, como diz lá em Lucas, capítulo 8, verso 25, um relato semelhante ao de Marcos 5 que nós lemos, Jesus pergunta aos discípulos: onde está a vossa fé? Eu quero fazer esta pergunta nesta tarde para nós. Onde está a sua fé? Está em Cristo? Sim ou não? Sim. Se está em Cristo, como diz a palavra, é esta fé que vence o mundo, é a fé de Jesus. Nós temos que aprender, queridos, não apenas teorizar a respeito desta fé, ter conceitos a respeito desta fé. Nós precisamos torná-la concreta, prática, materializá-la em nossa vida. Ei, o que nós aprendemos agora? Que em meio às batalhas da vida, não murmure.
Não duvide, não desconfie, descanse no amor e no cuidado do Pai, nas promessas que Ele já apresentou em Sua palavra. Tenha sobriedade espiritual, tenha a entrega total a Deus, na certeza de que Ele tem cuidado de você, guiado você. Jesus sabia que Ele não morreria ali. Não era o momento de glorificar o Pai, aquela morte não glorificaria o Pai, compreendem isso? Nós temos que ter esta visão clara a respeito do chamado de Deus para nós. E quando tivermos isso, vamos descansar assim como Jesus descansou. Vamos ter uma fé semelhante à de Jesus, para o assombro das pessoas, como testemunho vivo desta nuvem que nos rodeia. E seremos em Jesus um espetáculo tanto para a terra como para todo o universo. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida. Apenas começou esta vigília e que Deus nos abençoe e que nós possamos responder: onde está a vossa fé? A nossa fé está em Jesus. Total dependência do nosso Senhor e Salvador, assim como Ele dependia totalmente do Pai. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.